Boa noite a todos. Eu sou o Paulo Moreira, proprietário da Core Turismo e Eventos e idealizador do projeto Gente Como Você. Um projeto de lives para trocar ideias com gente de todas as experiências, de todas as classes, para trocar ideias sobre experiências profissionais, experiências pessoais, experiências de superação, projetos sociais e muita coisa boa já passou. E as nossas lives estão no nosso canal do YouTube, gente como você, também no IGTV, e muita coisa boa ainda está por vir, tá, galera? Hoje nossa convidada é Gláucia Silva. A Gláucia é especializada em treinamento e educação empresarial. A Gláucia é formada em administração de empresas pela Universidade Cidade de São Paulo. Possui licenciatura e bacharelado em letras, pós-graduação em pedagogia empresarial pela Uninter e atualmente segue no curso de pedagogia pela CEDERJ. Tá? Vou verificar aqui, o nosso tema é a educação em tempos de pandemia. Vou verificar aqui se a nossa convidada, acho que a nossa convidada aqui já chegou, já está aqui. Vamos fazer contato com a Gláucia. Gláucia já está entrando. Enquanto isso, eu vou aproveitar para colocar o nosso tema como tópico fixo. Olá, Gláucia, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Me escuta bem? Estou escutando bem. Você está me escutando bem? Perfeito, perfeito. Já te apresentei, já fiz a minha chamada aqui do Gente Como Você, anunciando que o nosso tema é educação em tempos de pandemia. Eu vou conversar um pouquinho com você. Enquanto isso, de vez em quando você vai me ver baixando aqui a cabeça, mas é porque eu pego o meu outro celular e coloco o tópico na live e fixo ele, para que as pessoas que forem entrando, né? Muita gente assiste depois. Não consegue chegar a tempo no horário e acaba assistindo pelo canal do YouTube ou assistindo pelo IGTV. E aí eu fixo o tópico aqui para as pessoas saberem o que a gente está conversando. Sim, com certeza. Então, Gláucia, 15 anos na área financeira, atuando em banco, né? E de repente resolve mudar de segmento, né? Sair da área administrativa e financeira para ir para a área de pedagogia. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua história e o que te levou a essa mudança radical agora para ir para a área de pedagogia. Então, vamos lá. Queria dar uma boa noite para as pessoas que estão entrando aqui no grupo e para quem for assistir mais tarde no YouTube. Bom, na verdade, Paulo, são bem mais de 15 anos, tá? É bem mais. No total, são mais de 20 anos na área bancária, é uma área que eu sempre gostei de atuar. Só que, como várias pessoas, chega um momento da sua vida que algo mais forte bate e você vê a necessidade de querer fazer algo mais na sua vida. E isso aconteceu comigo. Então, eu sempre gostei da área de educação e quando eu fiz o curso de letras, que eu fiz pelo prazer de gostar da área de humanas, de ler muito, de gostar desse mundo, eu fui descobrindo aos poucos esse universo fabuloso, né, da área da educação. E aí, depois que eu tive o meu filho, que hoje está com 7 anos, e acompanhando todo o currículo escolar dele, acompanhando, né, a trajetória dele, eu comecei a perceber várias falhas na educação, várias dificuldades. Isso assim, ele estuda numa escola particular. Então, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, nós encontramos várias falhas. Eu acredito que muitos pais vão concordar comigo. Não estou desmerecendo o trabalho dos profissionais, mas existem várias coisas que ainda precisam ser ajustadas. É claro que nós vivemos num país onde a educação, infelizmente, não é priorizada, onde os professores não são assim, valorizados como deveriam. Então, isso foi alimentando essa vontade cada vez mais de poder melhorar
a educação para o meu filho, para o próximo. E aí, a partir daí, na minha experiência, no meu dia a dia, aconteceram coisas também que foram cada vez mais me levando para essa área. Então, em alguns momentos, no banco mesmo, conforme eu ia atendendo, eu tenho muito contato com as pessoas, eu atendo o público, e num determinado momento, em visita a algumas empresas grandes, no momento em que eu ia abrir uma conta e ia conversando com as pessoas, eu percebi um grande número de pessoas adultas que praticamente só sabiam escrever o nome, que não tinham uma formação, às vezes tinha só um ensino fundamental, porque não teve condições de estudar, no sentido de ter que ir trabalhar muito cedo, não conseguiu se formar, não conseguiu estudar, não teve dinheiro por N fatores. Então, aquilo me deixou muito triste, porque a gente vê tantas histórias que, às vezes, as pessoas, por falta de oportunidade, acabam se sujeitando a trabalhar em qualquer emprego. Vou dizer qualquer emprego, não no sentido pejorativo, mas porque não tem condições. E eu acho que essa desigualdade que nós temos hoje no país, ela é muito injusta. Então, eu queria fazer mais pelo próximo, queria fazer alguma coisa para melhorar essa situação. Então, eu quero que as pessoas tenham condições de ter uma vida digna, de ter a mesma oportunidade, né? A palavra é oportunidade de estudar e de crescer profissionalmente. Então, o seu interesse é trabalhar com políticas públicas ou eu estou errado? Não são políticas públicas, não quero me meter em política. Porque a gente está precisando disso, Gláucia, né? São pessoas que tenham essa sua mentalidade, essa sua vontade de lutar pelos outros, né? Dentro da política, né? Porque a nossa educação ela está completamente descartada. Uma coisa que tinha que ser prioridade no nosso país, ela está praticamente abandonada, né? A gente acho que não temos nem ministro da educação nesse momento, se eu não me engano. Não. Para você ter uma ideia, né? Mas eu prefiro ir mais para ações sociais. Não, política nem passa na minha cabeça. Mais ações sociais. Isso também é muito bacana e a gente precisa bastante disso, né? Para tentar diminuir um pouco, trazer oportunidades para as pessoas que não possuem, né? A oportunidade não bate na porta delas muitas vezes, né? Sim. Para você ter uma ideia, Paulo, quando eu me formei no curso de letras, que já tem aí mais de 10 anos, o meu trabalho de TCC foi sobre o analfabetismo no Brasil. Isso há mais de 10 anos, né? Que eu me formei. O meu trabalho de TCC sobre analfabetismo dizia mais ou menos, eu não vou lembrar o número exato na época, mas de lá para cá, hoje nós temos no Brasil em torno de 11 milhões e 500 pessoas analfabetas no país. Então é um número muito grande, mas muito grande. Quer dizer, de lá para cá, não mudou praticamente muita coisa. Então, assim, é inaceitável esse número. E hoje, a gente vai entrar nesse assunto da pandemia. Hoje o avanço tecnológico não permite isso. Então, eu vejo muito isso lá no meu trabalho. As pessoas que não possuem... Tem pessoas hoje que não possuem um e-mail. Não tem e-mail. Tem pessoas que não têm um celular. Então, como que essas pessoas vão sobreviver no mercado de trabalho? Como que essas pessoas vão conseguir ter uma renda? Um exemplo, a gente viu aí nesse auxílio emergencial que o governo liberou na pandemia, quantas pessoas tiveram dificuldade para solicitar o auxílio porque não sabia, não conseguiam fazer o básico, que era o cadastro no aplicativo da Caixa Econômica.
muitas pessoas foram pedir auxílio para nós lá no banco. Então, assim, para você ver como é uma situação assim muito delicada para um país como o nosso hoje. Então, a educação hoje é uma questão que tem que ser trabalhada, tem que ser discutida, e eu acho que assim, se cada um puder fazer um pouquinho pelo próximo, porque deve ser uma situação muito difícil. É bem complicado mesmo, Gláucia. Assim, indo para o nosso tema, né, a questão da educação em tempo de pandemia, né? Como foi para você e para o seu marido, nesse período de pandemia, com um filho de 7 anos, se adaptar à questão do ensino à distância, né? Que é conhecido como EAD, ensino à distância. EAD, uhum. Como foi para você? Para mim, eu já fiz faculdade à distância, atualmente a minha é à distância. Então, assim, eu achei que não vai ter problema, já faço à distância, sem problema. Mas, assim, é uma nova estrutura e para uma criança de 7 anos não foi fácil a adaptação. Porque, assim, nós adultos, é tranquilo, a gente se adapta, né? Mas você imagina uma criança de 7 anos ficar meia hora, 50 minutos, 1 hora na frente de um computador ouvindo o professor falar. E para o próprio professor, a dificuldade de preparar uma aula para uma criança, para uma turminha, né, nessa faixa etária, é complicado. Então, para a gente também foi difícil essa adaptação. Para nós e para o nosso filho, né? Acredito que os outros pais também tiveram. É a adaptação de lidar com a internet, que cai, né? A oscilação, com a plataforma, a quantidade de deveres que você não pode deixar acumular. Então, para nós que trabalhamos, você tem que administrar essa nova rotina. Foi bem complicado, mas assim, agora a gente já tá bem adaptado. E para o João Guilherme? Para o João Guilherme, no início, foi tenso. Foi tenso porque ele começava a assistir as aulas, aí daqui a pouco eu olhava para ele estava contando as luzes do teto, ele estava brincando com outra coisa, então tinha que ficar do lado dele, chamando atenção para a aula a todo momento. Mas agora ele mesmo já entra na plataforma, ele já sabe fazer os deveres, já envia, agora ele já está mais adaptado, já sabe o horário. Tudo é uma questão de rotina. Você tem que introduzir a rotina para o seu filho como se ele estivesse na escola. Então, eu acho que a rotina é fundamental para que a criança entre nesse novo mundo que nós estamos passando. Eu acho que, assim, se para nós adultos, né, eu fiz uma faculdade agora de turismo há poucos anos, né, e tinha algumas disciplinas que era à distância, né? E você tinha que ter como se diz, ter força de vontade, ter uma disciplina para todos os dias assistir aquela aula naquele tempo, estudar, pesquisar e procurar. Para quem nunca estudou, né, não foi o meu caso, eu nunca tinha feito uma disciplina à distância, eu senti dificuldade, né, porque sempre alguma coisa te chama a atenção em casa, apesar que meus filhos já são maiores, né? Eu fico imaginando para uma criança de 7 anos, né, uma criança, até 15 anos, são muitas as distrações dentro de casa, com a tecnologia, com os celulares, com televisão, né, que distraem o aluno, né, a criança, né? E isso é muito complicado. E nesse ponto, né, qual foi o prazo? Ele demorou muito para criar esse costume, criar essa disciplina de acompanhar as aulas? Olha, confesso que demorou um pouquinho, viu? Algumas semanas, porque a gente está passando por um processo que tudo é novo. Então, para a cabecinha dele, de repente parou tudo, parei de ir à escola e tem que ficar dentro de casa. E como que é isso, né? Então, foi difícil entrar nesse ritmo, mostrar para ele que todo dia ele tinha que abrir o computador, entrar nos horários estipulados. Então, foi um processo assim de umas 2 semanas
para que ele pudesse entender e assimilar essa nova vivência escolar. É porque acho que no caso de vocês, vocês deram esse apoio, né? Agora, Sim. tem muita família que não tem. O pai e a mãe saem para trabalhar, talvez a criança fique com uma secretária, né? E a secretária muitas vezes não tem esse conhecimento tecnológico de ajudar Sim. a criança a ligar o computador, aprender a atenção dela, né? Então, assim, a dificuldade triplica praticamente, né? Sim, para a gente não foi tão difícil, porque nós dois, eu e meu marido, né, e o Germano, a gente conseguia ir ajudando, a gente se desdobrava aqui, né, se revezava, mas nós temos coleguinhas dele que os pais trabalham, não tinham com quem deixar, ou deixavam com avós, e os avós não têm essa mesma facilidade, né? Ou deixava com uma secretária que também não tinha. E agora você imagina também o pessoal, as crianças da rede pública, que hoje são em torno de aí uns 40 milhões de alunos que não têm internet, que não têm um computador, que não têm em casa toda essa estrutura para poder passar por essa pandemia, né? Então é complicado. Muito complicado. São vários Existem fatores, né? São vários fatores. Não é Em só a São questão Paulo, dessa desigualdade social, mas existe a questão também de ter alguém, dependendo da idade da criança, para orientar ela, para cobrar dela sim, essa disciplina de ficar, de estudar naquele horário, de fazer os deveres. sim, são vários fatores. Além dessa parte técnica, né? Existe também, tem que ter alguém também para dar esse apoio. Porque a criança sozinha, ela ainda não tem essa maturidade para poder essa maturidade para poder fazer tudo isso sozinha. Não, vou pegar meu livro, estudar, fazer meu dever, pode deixar comigo. Ela não tem essa maturidade para fazer isso. Nós, adultos, não temos. Se a gente não for muito disciplinado, a gente acaba se enrolando. É complicado. E os professores, você acha que eles estavam preparados para esse ensino à distância? Porque deve ser difícil para um professor, apesar dele ter, né, uma carisma, né, ser uma pessoa que fale bem para as crianças ou para os adolescentes, que saiba se expressar bem para poder lecionar, mas deve ser uma diferença, deve ter alguma diferença de você lecionar para um aparelho como selecionar para as crianças em sala de aula. Você sentiu que isso foi um problema ou não aconteceu? Simplesmente eles se superaram e conseguiram dar a mesma qualidade de aula presencial que a distância? Então, ninguém estava preparado para isso, né? Essa que é a verdade. E eu acredito que as escolas não estavam preparadas, os professores não estavam preparados, os pais não estavam preparados, ninguém estava preparado. Mas eu acho que os professores eles estão fazendo o melhor deles, o melhor possível para ajudar os nossos alunos. Eles estão fazendo, né, o que é melhor. Mas, assim, é muito difícil preparar uma aula, o que eles preparavam numa aula presencial para preparar para uma aula online é completamente diferente. Então, sim, existe a dificuldade. É claro que não é a mesma coisa, né? Não tem comparação. E até porque é fundamental ainda as aulas presenciais para o ensino infantil fundamental. Não tem comparação, né? Mas eu acho que ainda isso é o início, né? De um possível futuro. A gente ainda não sabe o que está por vir, né? Como será nosso futuro pós-pandemia, mas eu acredito que as escolas vão ter que se reinventar, se readaptar, porque é um novo processo aí na educação, em todos os setores, né, praticamente. Você espera uma reposição ou um reforço dessas aulas, ou você acredita que não seja necessário, que as aulas à distância vão suprir a necessidade do seu filho?
eu acredito que só as aulas à distância, elas não vão suprir essa grade, né, que eles teriam. Mas eu não vejo no futuro como que seria essa reposição. Porque até então nós não temos uma previsão de volta às aulas. Pelo menos hoje eu ouvi que em São Paulo o governador João Dória já decretou que as aulas do ensino infantil volta em setembro. A princípio volta. Mas a gente não tem nada certo, nada definido. Mas mesmo que as aulas retornem, é difícil recuperar esse primeiro semestre. É difícil. Então, eu acredito que não dê para recuperar. Pode ser, eu estou falando isso como mãe, né? Não estou falando como professora, mas eu acredito que seja muito difícil. Talvez eles façam alguma revisão, mas eu acredito que vai ser meio complicado suprir esse período. Mas eu acredito que, assim, os professores estão tentando fazer o melhor possível para dar continuidade às matérias, às disciplinas, todo o conteúdo dos nossos filhos. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, não é. Isso, um pouquinho mais para frente, pode fazer falta. Eu vejo aqui, eu tenho 2 filhos na faculdade, um até acabou de entrar aí agora. E assim, é completamente difícil. O meu mais novo faz medicina. E está tendo o curso todo à distância, né? Tudo bem, ele está no 2º período de medicina na faculdade. As aulas são à distância. Mesmo assim, ele nem sempre se concentra para aquelas aulas. Ele está fazendo, agora parece que vai vir as segundas provas desse semestre. Mas eu acho, posso estar enganado, né? Mas que as faculdades, os colégios, as escolas, elas vão reduzir o grau de cobrança em cima dos alunos. Porque, assim, não sei como vão repor, né? Então, assim, se começa a reprovar uma porção de aluno, né, mantém um nível de ensino e reprovam os alunos, como é que vai ser isso mais para frente, né? O que você vai alegar? Porque a qualidade do ensino caiu. Sim. Né? Então, Sim. assim, é uma questão bem difícil de lidar. É muito difícil. E assim, a preocupação maior é isso no futuro. Quer dizer, no caso dos pequenos, né, do fundamental, isso vai refletir muito lá na frente, lá no ensino médio, de repente, em algum momento vai refletir essa perda. No caso do seu filho, no caso de medicina, é claro que ele tendo uma aula online, não é a mesma coisa que ele ter a aula presencial. Em algum aspecto, em alguma disciplina, vai fazer falta para ele, né? Vai fazer falta. Então, são coisas, são matérias que não tem volta, não tem como eles reporem, não vai ter uma reposição em algum momento. Porque, infelizmente, todo mundo está pensando na grade, está pensando no currículo escolar, nos 365 dias letivos, 360, não sei se são os 365, mas está se pensando no calendário escolar. Não estão pensando na qualidade do ensino. Então, eu acho que não é o momento de pensar agora em cumprir currículo escolar ou ano letivo. Eu acho que a preocupação maior é pensar na qualidade dessas aulas. Que talvez, né, vai acabar passando batido no termo popular, né? Vai acabar assim, olha, fez, cumpriu, vamos aprovar o aluno e ano que vem a gente dá um jeito, né? Vida que segue, né? Como diz, vida que segue. Eu acho que o MEC anunciou que não tem... a previsão pelo Ministério da Educação é que até dezembro não retorne às aulas. Mas aí vai depender de cada município,
determinar a volta das aulas para os ensinos fundamentais, médios e superiores, né? Então, a qualidade do ensino para você está satisfatória. Você vê os professores se esforçando para dar aula para os alunos, né? Mas, ao mesmo tempo, você acredita que o conteúdo não é tão quanto seria no presencial. Não, eles se esforçam, a gente vê que eles estão se esforçando, mas a qualidade não é a mesma e não vai suprir o que eles estão perdendo. Agora, Glaucia, eu queria saber, já no seu olhar profissional, como estudante de pedagogia, como quem fez uma pós-graduação em letras, o que você acha do ensino à distância? Você faz, né? Um ensino à distância. Então, você deve achar que realmente funciona. Você acha que é o futuro da educação? Então, eu acho que eu acredito muito no ensino à distância. Eu, como estudante à distância, gosto muito. Depende muito do aluno. O aluno tem que ter disciplina, só depende dele. Acho que é muito bem estruturada a educação à distância. Existe ainda um olhar meio que meio avesso, né, à educação à distância, mas funciona. É de boa qualidade, sim. Mas eu acredito que para ensino médio, ensino superior, é válido. Mas ainda para educação à distância, não. Desculpa, para educação fundamental, isso. Para educação fundamental, não. Só para o nível superior, acho que até ensino médio também dá, mas ensino superior. Fundamental nem pensar. A criança não tem concentração, ela não tem desenvolvimento para lidar com uma aula à distância. Não, e também tem outro motivo. As crianças precisam da aula presencial da escola, porque elas estão numa fase que elas precisam ter o convívio social, elas precisam interagir, elas precisam participar em trabalhos em grupo, elas têm que lidar com conflitos, resolução de problemas, sociabilidade. Então, elas precisam desse convívio da escola ainda. Então, para elas, nessa fase de crescimento, a educação à distância, na minha opinião, para o ensino fundamental não funciona. Acredito que, se existir daqui para frente, trabalhar no sistema híbrido, ou seja, uma parte online, outra parte presencial, ok, acho válido. Tem algumas matérias que pode até fazer online para complementar, mas somente ensino à distância para o fundamental, não. Até porque a gente vive numa insegurança tão grande, né? Já é tão difícil da gente sair com os nossos filhos, com as crianças, para passear, de socializar elas. Se elas não tiverem, né, esse papel dentro da escola, aí que vão ficar isoladas dentro de casa, em televisão, em celular e em computador. Né? Exatamente, exatamente. E até engraçado que a pandemia trouxe para a gente uma situação bem interessante, porque antes a gente via, nossos pais, né, a gente via assim, nossa, meu filho não sai do celular, não sai do computador, então a internet, claro, ela era vista como uma vilã nesse aspecto, mas agora ela tem sido uma aliada do bem. Porque graças à tecnologia, graças à internet, graças a tudo isso, a gente está conseguindo realizar toda a nossa vida, né? Colocar em prática as nossas aulas, as aulas dos nossos filhos, o nosso trabalho para quem está em home office, você conseguir se comunicar e fazer todo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo aqui no canal. Então, a internet veio para trazer o lado positivo dela,
E não só aquele lado que antes da pandemia se mostrava como é, uma vilã, né? Tecnologia vinha como uma vilã. Para você, como mãe, né, de uma criança de 7 anos, você acha que ele, para as crianças, com os amigos, vai haver uma explosão social pós-pandemia? Ele vai querer estar em contato com os amigos de uma forma mais intensa, seja em reunião em praças, parques, playgrounds, no próprio colégio, porque deve demorar. A gente tem aí uma previsão em São Paulo de pelo menos até setembro, julho, agosto, setembro, mais 2 meses e meio, né? Você acha que vai haver isso entre eles? Ah, vai, eu acho que sim. Ele até fez um comentário comigo esses dias, falou assim, mamãe, quando essa pandemia acabar, eu vou ficar 24 horas na rua. Então, assim, ele sente falta dos amigos. A gente faz assim coloca ele para falar online com os amiguinhos. Então ele sente, acredito sim que vai ser bem intensa essa volta, esse retorno. Eles vão querer se socializar cada vez mais e vai ser bom. Vai ser bom porque eles vão ver como é bom a importância de ter essa vida social. É importante. Não é só a vida de ficar só em celular, em tecnologia, que eles precisam vivenciar esse lado criança, ficar na rua, nas praças. Eles precisam disso também. E a escola traz muito isso, né? A Traz escola muito traz isso. muito isso. Isso. Cláudia, aproveitar que estamos na metade da nossa live para falar um pouquinho do nosso projeto Gente Como Você. Para o pessoal que está entrando aí, um abraço para todo mundo, para o Alan, para o Márcio, para o Felipe, que foi meu professor lá no Senac, para a galera toda, para minha cunhada, para o meu irmão. Gente, o Gente Como Você é um projeto social para divulgar o seu trabalho, para divulgar a sua experiência profissional, para divulgar a sua experiência pessoal, para divulgar um caso de superação, um projeto social. Então, se você tiver alguma coisa legal para contar, para trazer informação, entre em contato com gente como você, manda um direct para a gente, cara. A gente bate um papo, a gente marca uma data, você vem aqui conversar com a gente, tá? Amanhã a gente vai receber, vamos ver que eu esqueci de botar aqui na pauta as próximas lives. Vamos receber a Denise Fernandes, que é montanhista e trilheira, para falar sobre as experiências do trekking. Na sexta-feira, vamos estar com Bruno Monjardim, teólogo, que vive hoje com a família, com a esposa e 3 filhos em Portugal. Vai contar um pouquinho dessa mudança, que a gente está passando por uma febre de vou me mudar para Portugal, vou me mudar para Portugal, né? Vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Segunda-feira, a gente tem o Orlando Arruda, que vai contar a experiência dele, que foi viver nos Estados Unidos na década de 80, voltar para o Brasil e está hoje bem sucedido. Terça-feira, Rude Trindade, fotógrafo dos clubes, está sempre no Maracanã, Engenhão, tudo que é partida de futebol, já fez capa do Globo, O Dia, todos os jornais que a gente está acostumado a ler. Quarta-feira, estamos fechando ainda com Álvaro da Fintour, Feira Intermunicipal de Turismo. Quinta-feira, Marcelo Rezende, também um craque do turismo, também foi meu professor no Senac, lá do curso de guia, que me deu uma força lá quando eu fui dar aula lá no Senac. E na sexta-feira a gente está em contato com a assessoria do Fred Luz, que é candidato a prefeito do Novo. Estamos tentando trazê-lo para a live aqui da próxima, sem ser essa sexta, da outra sexta, dia 3 de julho. Ainda não é certo, é uma tentativa, e aí vai ser uma live bem legal para a gente saber quais são as intenções dele para ser prefeito da nossa cidade. Tá? E lembrando que as nossas lives ficam gravadas no IGTV e no nosso canal do YouTube. No final, eu falo sobre a nossa campanha do agasalho. Também é bem importante, senão não deixa a Gláucia falar, e quem veio aqui para falar foi a Gláucia. Gláucia. Não, mas se deixar, a gente fica aqui 4 horas, que eu falo muito, hein? Mas isso é bom, isso é bom. Gláucia, você tocou algumas vezes no assunto da questão de desigualdade social, né? E como ela é grande na educação, né? A gente vê aí que
muitos alunos, eu estava vendo hoje uma reportagem sobre a questão de Brasília, que tem um percentual muito, muito grande de alunos da rede pública que não tem um celular. E as aulas estão rolando, né? Eu gostaria da sua opinião como estudante de pedagogia, né? Como mestre em licenciatura e bacharelado em letras, sobre essa questão da desigualdade social na educação. Então, a desigualdade começa quando as pessoas não têm esse acesso à educação, quando não têm essa oportunidade de estudar. Aí algumas pessoas vão dizer, mas hoje existem as cotas para as universidades. Na minha opinião, isso é uma forma do governo dizer que está fazendo alguma coisa, porque isso não resolve a situação. A desigualdade é muito além disso. Como eu te falei, o número de analfabetos no Brasil é imenso, é imenso. Nessas pessoas, existem pessoas hoje que, nem eu te falei, não têm um celular, não têm um e-mail. Esses 40 milhões de alunos da rede pública que estão sem acesso à internet, eles não estão tendo aula. Eles estão completamente sem acesso às aulas nesse período de pandemia. E isso vai ocasionar esses adultos que na minha vida profissional eu encontrei que trabalham nas empresas e que mal assinam o nome. Quer dizer, que oportunidades eles vão ter de uma vida profissional. Isso automaticamente gera um desemprego que também está batendo aí, já perdi até o número, que depois da pandemia esse número dobrou. Acredito que já esteja bem mais de 12 milhões de brasileiros. Então, isso é um efeito dominó. Sem a educação, isso vai gerar automaticamente a violência, porque não vai ter emprego. Então, é muito injusto isso, essas desigualdades. Então, a educação, o acesso, eu acho que as pessoas precisam ter esse acesso à educação. Então, nós, como profissionais da educação, a gente tem essa obrigação de ajudar. E eu e meu marido, a gente está até com um projeto para ajudar essas pessoas que hoje, adultos, né, especificamente, não têm condições de estudar, né? A gente está com um projeto para ajudar essas pessoas a, pelo menos, conseguir estudar para, de repente, estudar para um concurso público, dar orientação para, de repente, fazer um EJA, terminar os seus estudos no ensino fundamental, no ensino médio, e caminhar aí para uma faculdade, para uma universidade. Então, eu acho que esse é o caminho. As pessoas tendo acesso à educação, a educação vai levar as pessoas ao acesso aí à vida profissional e ao sucesso. Acho que o caminho é esse para diminuir essa desigualdade, entendeu? Eu não gosto muito de entrar no tema de política, né? Mas eu acho que não tem como falar de educação sem falar de política, né? A gente depende muito para igualar, pelo menos uma equidade na educação dos parâmetros, que a gente tenha bons governantes, que eles olhem por isso, né? Essa questão da cota. Tudo bem, ela não ajuda, né? Assim, ela ajuda, mas não é o suficiente para tentar equiparar a desigualdade social dentro da educação. Mas nosso ministro da Educação, ele cortou as cotas que existiam para as pós-graduações, né? Foi cortado isso. E eu acho que isso são, sabe, são coisas pequenas que não geram um volume de despesas tão grande para o governo que não deveriam ser feitas, né? Deveriam ter sido permanecidas. Simplesmente cortou, pediu demissão do cargo e foi embora. E hoje a gente está sem ministro da Educação. Um ponto bem importante, que
como você falou, acho que a educação é a base de tudo, né? Ela cria Sim, oportunidades sim. para as pessoas serem alguém na vida. E essa questão de você estar estudando pedagogia justamente por causa desse projeto que você quer tocar com o seu marido? Sim, é por causa desse projeto, é por causa do meu filho também, que me incentivou muito, mas principalmente por causa desse projeto. Porque a pedagogia hoje, ela está com um campo muito amplo. Porque quando a gente ouve falar em pedagogia, a gente logo pensa, o pedagogo é aquele que vai dar aula para as crianças pequenas, para o pré-escolar, para o ensino fundamental. Mas não é, a pedagogia hoje está com um campo muito amplo. Você pode trabalhar em empresas, você pode trabalhar em escolas, você pode dar aula, está com um leque muito, muito amplo. E eu estou assim, empenhada nesse projeto mesmo para ajudar adultos a estudarem, a se desenvolverem e trilhar o seu caminho profissional. Porque assim, a gente também não adianta a gente ficar dependendo de governo, não adianta. A gente sabe que a história se repete e nada vai mudar. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, principalmente quem já está nesse meio da educação, cada um tem que fazer a sua parte. E assim, eu quero muito fazer a diferença, quero muito ajudar as pessoas que eu tenho encontrado aí pela minha vida a mudarem mesmo. Eu vejo muita gente com garra, querendo aprender, querendo melhorar, mas o que falta é uma oportunidade. E eu acho que se a gente tem condições de dar uma oportunidade, eu acho que a gente tem nas mãos, assim, é, é, todas as ferramentas possíveis, né? Então, eu espero poder contribuir muito para ajudar essas pessoas. Hoje vocês moram e trabalham em Volta Redonda. Sim, moramos e trabalhamos aqui. E o número de analfabetos, de gente que não concluiu o ensino fundamental em Volta Redonda é alto? É alto, é muito alto. Para você ter uma ideia, eu fui numa empresa aqui, uma empresa de grande porte, e, e um número assim absurdo, absurdo de, não vou dizer analfabetos, tá? Mas muita gente assim que praticamente só tinha um nível fundamental. Muita gente mesmo. E assim, eu acho todo o projeto. Na segunda-feira a gente teve aqui a ONG Anjos Peludos de Teresópolis, que faz um Anjos trabalho Peludos, eu sei. bem bacana de resgate de animais, que cuida de animais, né? Só que eu vejo, a gente conversou aqui sobre a dificuldade que tem de uma ONG ou de um projeto social sobreviver sem a ajuda das pessoas. E a pandemia, ela afastou mais ainda essas pessoas que costumam ajudar, né? Como é que você Uhum. imagina tocar um projeto social desse, que não deve ser barato, né? Porque você requer do espaço para poder lecionar para essas pessoas que precisam de educação e não ter um incentivo nem público e nem privado? Como é que você já desenhou isso? Já desenhei, já. Eu tenho noção, porque você, que nem eu te falei, você não pode esperar depender de ajuda pública, né? Mas a gente vai praticamente utilizar meios próprios, né? E ajuda de amigos, né? Com doações de materiais. E o espaço, antes da pandemia, a gente estava fazendo assim, a gente estava fazendo algumas parcerias com algumas associações, igrejas, que tinham espaço e a gente cedia o material didático, livros, né, toda essa parte, apostilas, e eles estariam cedendo o espaço físico. E agora, pós-pandemia, que é uma outra realidade, a gente está estudando
como que a gente poderia fazer, porque nem todos têm acesso a essa parte tecnológica, né? Aí é essa parte que a gente está vendo agora. E você não chegou a sondar, por exemplo, essa empresa que você visitou, que você viu vários funcionários, né, com educação incompleta ou analfabetos, né? Você já pensou em procurar uma iniciativa privada para ajudar nesse projeto social que você quer desenvolver? Então, eu já pensei, mas o que acontece? A gente vai entrar numa questão muito delicada, porque tem empresas que também não apoiam, não têm interesse em que esse funcionário se desenvolva. Porque se esse funcionário se desenvolver, se qualificar, isso vai aumentar custo para a empresa. Então, a gente vai entrar também numa questão bem delicada, né? Então, tem vários interesses aí também. É aquela velha questão, né? Se o governo investir em educação, a população vai aprender a votar, né? Aprendendo a Exatamente. votar, eles não vão ser reeleitos. Então, para quem se investe em educação, né? É mais ou menos isso, né? É triste, exatamente, né? É uma realidade muito triste. É triste. São poucas as empresas que investem nesses projetos de educação, né? Eu sou de São Paulo, né? E lá em São Paulo tem muitas empresas grandes que elas investem assim muito, porque qualificam seus profissionais, eles não precisam ir para o mercado, eles investem no próprio funcionário, então eles têm assim um crescimento muito grande mesmo. Então, assim, vai de empresa, vai da empresa, da filosofia da empresa, né? Enfim. São empresas que fazem acontecer com seus funcionários, que não pensam só na parte financeira, né? Exatamente, exatamente. E quanto tempo para se formar, Cláudia? Então, eu estou indo agora para o segundo semestre. São 8 semestres. Estou no início. Está no início. Então tem muito tempo ainda para preparar o projeto e tocar ele, né? Tenho. Mas você tem outras colegas pedagogas que também têm interesse aí em Volta Redonda de participar do projeto? Sim. Inclusive, eu tenho algumas colegas do curso que é bem interessante os ideais delas, né? Porque eu estou numa turma que a maioria entrou justamente com essa ideologia de realmente melhorar a educação, melhorar a vida das pessoas. Foi por causa dos filhos também, pela dificuldade que elas encontram nas escolas. Algumas têm alguns filhos que têm alguma dificuldade motora ou alguma dificuldade que precisa de um atendimento especial que elas não têm encontrado nas escolas e, por causa disso, resolveram entrar para o curso para melhorar isso e para mudar essa realidade. Que mas também aqui daria uma outra live. Mas já existem alguns desses colegas, parceiros desse projeto, que já poderiam estar dando aula, que já são formados em pedagogia? Ou não? Ou todo mundo está nesse início para, quando se formarem... Não, eles estão no início, porque essa turma, a maioria também já tem outra formação. A maioria, assim, todos têm uma outra formação e todos estão buscando esse mesmo caminho de melhorar a educação. Então, estão todos ali bem no início. Estão todos com o mesmo ideal, mas todo mundo no mesmo início. Mas já é uma vantagem, né? Porque você já tem um grupo formado para esse projeto. Sim. O que facilita
idealizar, discutir com calma, saber como vão Sim, arrecadar as doações, como vão conseguir os espaços para poder fazer as aulas, né? Isso facilita. sim, sim. E o marido aprova? O marido está junto, né? O marido aprova, o marido também quer participar, quer ajudar. Ele dá muito apoio, muito apoio. Isso é bacana, isso é muito legal. Gláucia, gostaria de agradecer muito a sua presença. Queria lembrar a todos da campanha do agasalho, que o Gente Como Você está fazendo. Nossa campanha vai até dia 1º de agosto. A gente vai estar recolhendo todos os sábados, alguns, mas já estamos recolhendo sábados, acho que dia 4 de julho. Não, desculpa. O primeiro recolhimento vai ser agora dia 4 de julho e alguns outros sábados que a gente vai estar recolhendo também os agasalhos na Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste. Agasalhos, cobertores, material de higiene, material de limpeza, material também para os animais da ONG Anjos Peludos, quem tiver ração, manta, cobertor, avisa que a gente recolhe também. Eu tinha mais coisas para te perguntar, mas acho que vai estender muito o nosso papo e eu já estou assim, com o reloginho já olhando aqui. Eu te falei que eu falo muito. Não, mas foi tranquilo. A pauta foi seguindo tranquilo, foi seguindo legal mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, tá, para todo mundo que estava aqui presente com a gente, está presente com a gente e vai ver nossa live no IGTV. Depois eu fico vendo o número de pessoas que assistem ao vivo. É pequeno, mas depois vão lá no IGTV, entram no Gente Como Você, acaba se interessando pelo tema, vão fazer uma pesquisa no YouTube e acaba acessando a nossa live. Deixasse uma mensagem do que você espera para a educação pós-pandemia e o que você aconselha os pais de crianças pequenas, da idade do seu filho, a fazerem para aprenderem eles mais de frente para o ensino à distância? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o que a gente pode deixar aqui de mensagem é que isso tudo vai passar. Logo, logo, se Deus quiser, vai passar. E a educação não vai ser mais a mesma. Tudo vai mudar, mas que, assim, a gente pensar que a educação ela vai ser aliada da tecnologia. A tecnologia está aí, uma fortíssima aliada para a gente. E a gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor. E com muita paciência, muito é difícil, é estressante, tem horas que com vontade de sair correndo, mas muita paciência com os nossos pequenos, com os nossos grandes, para quem tem filhos adolescentes. Eu acho que esse é o grande segredo e muita parceria com as crianças, com os jovens. E nesse momento eu acho que é tudo que eles querem, que os pais estejam ao lado ali, compartilhando esse momento, ajudando. E eu acho que é isso, e que isso vai passar logo, logo. E uma coisa que eu queria frisar bem, que depois que tudo isso passar, eu acho que uma coisa que vai ser muito importante vai ser a revalorização dos professores. Eu acho que o professor agora vai ser realmente valorizado, uma coisa que as pessoas só estão sentindo na pele hoje, o que um professor realmente passa numa sala de aula com uma turminha de, sei lá, 30, 40 alunos. E agora a dificuldade dele em casa é até tamanha, bem maior do que com eles na sala. Então, queria deixar essa mensagem para vocês. Queria agradecer você, Paulo, imensamente. Estou muito feliz em estar aqui nessa live. Agradecer a todas as pessoas que entraram. Vi a dona Terezinha aqui, minha amiga que entrou. Queria agradecer a todos que estão aqui na live, aos que vão assistir. E espero que tenha gostado do nosso tema de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Gláucia. Você falou uma coisa que a gente chegou a comentar, né, na questão dos professores, mas fiquei muito feliz com a sua mensagem, né? Os professores não são valorizados no nosso país. É impressionante, né? Uma das classes que teriam que ser
mais valorizadas, mais Ah, valorizadas. meu irmão tá aqui também, desculpa. Esqueceu do seu irmão, Glaucio? Esqueci do meu irmão. Aí, mãe. E é isso aí, é valorizar. Quem não valoriza, valorizar. E quem já valorizava, revalorizar. Porque eles devem estar sofrendo e penando com esse ensino dentro de casa. Que não deve ser fácil, não. Glaucia, um beijo. Um abraço lá para o João, um abraço para o João Guilherme. Obrigada. E daqui a pouquinho a live vai estar lá no nosso IGTV. Tá ótimo. Beijão. Obrigada a você.